obediência de ovelha atrás. Não, nós não podemos, nós temos inteligência. Nós temos inteligência. A fé é vertida num vaso. Que vaso é esse? Inteligência. Né? A fé não poderia ser vertida na cabecinha daquele menininho ali, entendeu? Não poderia. Tem que ser vertida num ente natural que tem inteligência. Ora, nós só podemos ter como infalível aquilo que seja comprometimento infalível do próprio Papa. Se o Papa não diz, já fizeram os exercícios espirituais de Santo Inácio? Não, é muito bonito, é impressionante, quem faz não esquece, tá? Exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele diz assim, se o Papa disser que o verde é azul, eu vou acreditar, mas, aí vocês vão ver pelo texto, pela assistência infalível do Espírito Santo. Claro. Isso é uma metáfora, já que a infalibilidade do Papa só pode girar em torno de fé e costumes, né? Matéria de fé e costume. Se ele disser que o Flamengo é melhor que o Fluminense no Rio de Janeiro, pode se revoltar contra o Papa. Certo? Tem que ser matéria de fé e costume. Tá certo? 2. Ele tem de invocar a infalibilidade. Isso é doutrina certa, que eu estou dizendo, não é invenção minha. Ele tem de invocar, ele tem de dizer, do alto da minha cátedra, tá certo? Eu quero impor ao órgão católico, a todo mundo católico, essa doutrina, ponto. Senão ele não tem autoridade. Claro, não está em questão de ser Papa ou não. Qualquer Papa, se um dia invocar a infalibilidade, o que ele disser é infalível. E aí é de fé, nós temos de aceitá-lo perfeitamente. Mas se ele não invocar, e é isso que eu convido aos documentos que levam ao ecumenismo, do tipo beijar o Corão, se isso é decretado como infalível. Pastoral. Pode procurar, é pastoral. O Conselho Vaticano II disse, não somos dogmáticos, somos pastorais. Como se pudesse algo ser pastoral sem ser dogmático. Mas essa é outra contradição. E por outro lado, há uma coisa que nos rege a inteligência. Nós somos seres inteligentes, hein? Hoje, o católico quer acreditar que nós somos feitos à semelhança de Deus porque temos a mesma liberdade de Deus, não é não. É porque temos inteligência. A imagem, nós somos imagem de Deus porque somos seres inteligentes. Nós somos feitos para usar isso, hein? Usar isso. Ora, como pode 1960 e tantos anos dizer uma coisa e 40 anos dizer outra, oposta a ela? Ora, isto tem uma contradição. E é um princípio da inteligência, sem o qual a inteligência deixa de ser inteligência, que A é A e não é B, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. É o princípio da não contradição. Ora, não pode ao mesmo tempo dizer-se fora da igreja não há salvação e ao mesmo tempo beijar o Alcorão. São duas coisas antitéticas, duas coisas que contradizem. Eu não quero simplificar a coisa como... Eu não quero não, simplifico como o Sérgio Vacantista. O Papa não é Papa. Eu me lembro que o chefe do Sérgio Vacantista, Homero Ruas, você ouviu falar dessa figura? É um chefão do Sérgio Vacantista. Eu entendo. E ele é obcecado, né? E uma vez eu fui à casa dele, não me lembro, foi um negócio de livro. Aí tá, fui à casa dele, ele começou, o Papa não é Papa, porque o Papa não é Papa. E eu estava muito cansado, estava assim, eu cochilei, né? Ele deu um grito, acorda rapaz, o Papa não é Papa. Ele repete aquilo, né? Como eles esquecem, por exemplo, quem dizem que o Papa não é Papa, que o único que pode dizer que o Papa não é Papa é Cristo, que é o único poder superior a ele, né? O Papa tem o poder total. A única forma dele deixar de ser Papa, pelo que a igreja já disse, é se ele saísse lá do Vaticano, fosse no casamento civil, casasse com alguém, tchau, igreja. Então, aí ele deixa de ser Papa, a sede fica vacante por razões óbvias. Mas por razões doutrinárias nós não podemos julgar o Papa, nós até podemos julgar, e veja que São Paulo julgou São Pedro. Gálatas. Nos Gálatas. São Pedro estava judaizando, né? Aceitando os ritos judaicos na igreja. E São Paulo vai lá, mete o dedo na cara de São Pedro, que era o Papa, né? Dá-lhe uma bronca e São Pedro reconhece. Tá, era santo, né? Reconhece e volta atrás. Ora, temos o direito de pôr o dedo na cara do Papa, com todo respeito, obviamente. Nem somos santos como São Paulo, mas que eu digo interpelar. Nós não temos poder para julgar se o Papa é Papa, né? Aliás, para o Sérgio Vacantista, ele não responde a seguinte questão: se o Papa não é Papa, mas é o Papa quem indica os cardeais que elege o Papa, quem será que vai indicar os cardeais para eleger o Papa que será Papa? Tá certo? Isso eles não respondem. Me deram Isso eles não respondem. Me deram uma resposta que até hoje eu ainda estou somando.
Mas é uma loucura. Não, minha resposta querida. Aí eles fizeram, você não sabe. Esse mesmo grupo do Homero Joas, eles são, mas, na verdade, eu até não gosto de dizer que eles são cismáticos, porque é demais, eles são doidos. Entendeu? Eu deve ter uma loucura invencível. Eles se reuniram diante do Vaticano e tinha um bispo vietnamita, sede vacantista. Aí foi para diante do Vaticano e disse: eu declaro a sede vacante. Pronto, declarou. Aí se reuniram em sínodo, né? E elegeram o Papa. Aliás, já há 16 papas, para quem não sabe. Né? Há 16 papas. Um deles tem um estigma de Cristo. O demônio consegue essas coisas. Hein? Tem até o Pedro II até. Tem o quê? Pedro II. Tem o Pedro II, né? Olha só. Dos Estados Unidos. Herdeiro direto do primeiro, né? Já ouviu falar em Rio 13? Já tem de tudo. Aí elegeram lá, diante do Vaticano, né? Em sínodo fabuloso de meia dúzia de leigos e um bispo, um Papa. Elegeram o Papa. Aí tá. Passa o tempo e o Papa não solta uma encíclica, o Papa não diz nada e tal. Aí foram pressionando: mas o senhor não faz nada como Papa? Eu sou meio tímido, aí já considero que ele está pouco ser Papa. Ou seja, isso não é sério para você ficar discutindo. Eu lá no blog eu comecei a discutir com o Sérgio Vacantista e chegou uma hora e disse: o que vai fazer na vida? Eles são loucos, entendeu? São loucos. Então não é isso, ou seja, o Papa é Papa, esses papas daí são papas, são legitimamente eleitos, mas eu só recomendo isso para a gente não estender uma discussão que vai um pouco além do tema daqui. Leiam, busquem ler os documentos do Conselho Vaticano II, que são ecumênicos, né, ecumenistas, e vejam se ele tem o caráter de obrigar. Se ali está dito, do alto da minha carta, né, invocando, não sei o quê. Se estiver, eu dou meu braço a torcer, mas eu tenho certeza que não. Você falou isso é uma piada? O quê? Isso é sério? Não, isso é sério. É verdade. É sério. É um grupo que diz que os papas depois de Pio XII nenhum é papa. Viraram hereges. Não, mas tem mais radicais. Eles consideram que o último foi Pio IX, com Leão XIII já não foi papa, e já não foi papa. Com Pio X voltou a ter papa, depois não teve mais papa, então nem Bento. Estão divididos. São todos divididos, né? São seitas, então. Mas olha, o que nós vemos com o protestantismo? No momento que você não reconhece o primado de Pedro, tá certo? Você tende à entropia, a fracionar-se em 1000 pedaços. Eles também. O que é que eles levam do Leão XIII? Eles também, eles vão se fracionar em 10 milhões de pedacinhos, sabe? Cada um elegendo um papa e fica nessa maluquice. Não é sério, pessoal. Olha, os séries vacantistas não são para ser levados a sério. De fato não são, porque são muito malucos. Eu convivo com eles, são doidos. Entendeu? São doidos. Sabe, olha, em geral, há uma tendência, é o que eu chamo de pensamento mágico. Você reduz a realidade a uma coisa. Tá certo? Por exemplo, marxista. A história se reduz à luta entre explorados e exploradores. Freud. São as tais das pulsões sexuais reprimidas. Sede vacantista, o Papa não é Papa. Pronto. E aí resolve o mundo. Ele é o católico e o resto é tudo herético. Para eles, literalmente, ninguém mais é católico. Ora, eles estão diante do absurdo. Tá certo? Além do mais, há um princípio teológico certo, inegável, dogmático, de fé, que é o seguinte: a igreja tem de ter visibilidade. Tá certo? Como é que Deus ia deixar a igreja sem a cabeça? Que é o Papa. Não é isso? E a promessa também, né? E a promessa. Não, veja, é preciso ter visibilidade. Agora, não tentemos entender todas essas confusões, porque essas confusões são típicas dos fins dos tempos. Entendeu? Veja que Cristo disse claramente: quando eu voltar, encontrarei fé? Não encontrará. Ele está dizendo que não. E a maneira dele falar era perguntar para afirmar. Assim como ele disse para Pilatos: eu disse, né, que eu sou rei. Ele nunca afirmava claramente. Ele ia, ou seja, estamos numa confusão tremenda. E dentro dessa confusão temos 16 papas. Mas aí é loucura total. Quem levantou o braço? Fui eu. É o seguinte, foi falado muito sobre o que o homem, realmente, a finalidade do homem. Né? E na oração sacerdotal, João 17, Jesus, né, na glorificação, a glorificação a gente entende como a unidade. A glorificação é de Deus mesmo. Sim. A gente costuma em teologia distinguir a glória de Deus em dois. A glória interna da Santíssima Trindade, que são as processões divinas, ou seja, Deus é perfeito em si mesmo, ele não precisava criar nada, ele não precisava do homem, não precisava nada. Mas já que criou, tanto os anjos como os homens devem, se diz em teologia, glória extrínseca a Deus.
glória externa. Tá certo? Veja, Deus é o fazedor de nós e o destino de nós. Tá certo? Esse é o fim último. O fim último do homem é Deus mesmo. É Deus mesmo. Hoje, muitos católicos dizem, não, Deus se glorifica ao criar o homem. Pensem bem nesse absurdo. Se é verdade que Deus se glorifica, eu volto. Que Deus se glorifica ao criar o homem, isso quer dizer que a criatura aperfeiçoou o Criador. O que é um absurdo. Que falta algo a Deus, né? É, como se faltasse algo. Não falta nada, ele é perfeito. Então ele tem a glória interna. Tá? Agora, nós prestamos glória externa. Sim. A minha pergunta foi, essa unidade, né, porque transcende a minha compreensão de que alguns padres já me disseram isso e não dá para mim absorver. Essa unidade, nós fazemos parte De quê? da glorificação? Não. Nós prestamos. Veja, ao nos salvarmos, ao levarmos uma vida cristã, ao fazermos de cada coisa de nossa vida uma glória a Deus, um louvor a Deus, nós glorificamos o Criador. É isso. Eu não entendo o que a senhora disse por unidade. Mas o que é unidade? Nós não vamos nos unificar com Deus, não. Não existe. Deus é totalmente o outro. Ele é absolutamente transcendente. São doutrinas heréticas as que dizem que nós somos emanações de Deus. Né? Não, emanações, né? Havia um monge alemão herético, mestre Eckhart, que dizia que nós somos centelhas de Deus. Sabe? Como se fosse um fogo e nós fôssemos centelhas de Deus. Teatro Chardin também. Teatro Chardin, isso é herético. Deus criou-nos do nada e com a sua criação nada acrescentou assim, porque ele não precisava de nada. Tá certo? Se ele criou algo, é para louvá-lo extrinsecamente, externamente, e nunca seremos um com ele. E mesmo a fórmula dogmática de fé, de que nós vamos ver a essência de Deus, nós vamos ver parte da essência de Deus. Se nós pudéssemos ver toda a essência de Deus, seríamos Deus. Tá certo? E mais, veremos na medida da nossa proximidade com ele. Nossa Senhora vê muito mais a essência dele do que nós. Tá certo? Os santos, etc., até nós pobres pecadores que estamos nos esforçando para chegar lá. Nós vamos ver um pedacinho da essência de Deus. E isso já será a beatitude perfeita. É isso que se chama deificar-se. É poder ver um pedaço da essência de Deus. Coisa que naturalmente nós não conseguimos. Nem que a gente. É como o pescoço da girafa. Por mais que a girafa estique o pescoço, não vai fazer uma filha de pescoço grande. Também, por mais que sentemos aqui a contemplar Deus, não veremos a sua essência. Mesmo na vida eterna. Na vida eterna, sim. E por isso é que, contrariamente ao que aquele Dan Scott disse, nós, ao atingirmos a vida eterna, não podemos mais pecar. Porque estamos diante do bem, do sumo bem, de tal modo que todas as nossas ansiedades e necessidades estão cumuladas, estão cumpridas, estão satisfeitas. Né? Os bem-aventurados não podem pecar. Por isso o purgatório. Hein? Por isso o purgatório. Por isso o purgatório, porque nós não podemos entrar com uma mácula. Né? Uma mácula. Mas não existe mais purgatório? Estou dizendo que não existe mais Não, purgatório. isso me lembra um filme que eu vi, interessantíssimo, sobre a vida do Henrique VIII, o rei. Aí ele estava no leito de morte, disse para o secretário dele, reze para eu não ficar muito tempo no purgatório. O secretário disse, mas o senhor acabou com o purgatório? Né? O senhor falou que contra o naturalismo. O purgatório é uma beleza. O senhor falou contra o naturalismo para não se encarar a história humana do ponto de vista meramente natural. Sim. Porque o homem Não é um ser só natural. nunca existiu um estado de natureza pura historicamente. Isso. Só que alguns movimentos se aproveitam disso para dizer que o sobrenatural é uma exigência da natureza. Pois é, Necessidade metafísica. errado. Mas Completamente qual seria- errado. Completamente Como errado. fazer essa Olha, vamos pegar aí, eles partem de uma afirmação de Santo Tomás. Quem diz isso? Santo Tomás diz o seguinte: o sobrenatural não vem destruir o natural, mas melhorá-lo. Tá? Essa é a afirmação de Santo Tomás. Mas veja, não é melhorar o natural para o natural ser melhor. É melhorá-lo para conformá-lo ao sobrenatural. É que as pessoas com Santo Tomás costumam ler até o ponto que interessa, não costumam seguir. Entendeu? Santo Tomás é um pensador muito complexo
E a sua doutrina é feita de camadas. Se você se atém a só uma camada, você não vê a articulação de diversas camadas. Santo Tomás requer uma vida inteira de estudo, né? São camadas, 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 camadas. Ele era um homem dotado por Deus, né? Por uma inteligência, e não é fácil. Então você olha uma camada e esquece de cima. Ora, claramente para ele, o natural se conforma ao sobrenatural. Tá certo? Não é que o sobrenatural venha melhorar o natural, ele vem puxá-lo para si. E não é esse o destino do homem? O nosso destino é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Mas também natural. Ou seja, quando nós ressuscitarmos com o corpo ressurreto, isto é natural, o corpo é natural, conformado ao sobrenatural, glorificado. Tá certo? Porque A alma, quando sobrevive ao corpo, não tem nada de antinatural, isso é natural. Mas a alma, ao sobreviver ao corpo, perde certas coisas. Por exemplo, a alma não vê, a alma não ouve, nós perdemos o ouvido, perdemos a visão, mas perdemos a memória do corpo. Uai, quando a gente leva um tiro no hipocampo, perde a memória, não é? Não é verdade? Olha, como é que funciona esta alma que sobrevive ao corpo? Por influxo das ideias angélicas. Tá certo? Por influxo das próprias ideias divinas. Veja, o natural sempre conformado ao sobrenatural, mas mais que isso, como diz Chesterton, zombeteiramente, nós não nascemos para a alma penada. Nós nascemos para ser corpo ressurreto. Daí vem a comunhão Tá dos certo? santos. Hein? A comunhão dos santos. A comunhão dos santos. A doutrina escatológica, chama-se escatológica mesmo, porque escatologia pode ser uma coisa meio feia, mas é também o tratado dos fins últimos do homem. E é uma beleza a escatologia católica, porque fecha tudo, mas veja, nada na natureza requer nenhum sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus, que é o sobrenatural por excelência, fez tudo isso gratuitamente, ele não precisava disso. Como é que algo pode exigir algo de Deus? Deus é que tem de exigir e deve ter direito sobre nós. Nós não temos nenhum direito ao sobrenatural. Ele é que tem direito ao natural. é o que eu percebo, os movimentos eles não só dizem que o sobrenatural melhora o natural. Como? O que eu percebo é isso, os movimentos eles não dizem que o natural melhora o sobrenatural. Eles dizem que o sobrenatural complementa o sobrenatural. Mas não é isso. Não é isso. Dizem que Nós somos seres fronteiriços. Nós somos seminaturais. Veja, não confunda os anjos. São sobrenaturais ou naturais? sobrenatural. Naturais. Anjo é natural, nossa alma é natural. Não confunda sobrenatural com imaterial. Sobrenatural é aquilo que vem de Deus, diretamente. Está como graça sobre a natureza. Ora, como Deus nos fez por um dom gratuito, absolutamente, Ele não precisava da gente. Ele nos tirou do nada. E por isso é que na teologia se diz que, num primeiro plano, até o demônio é um bem. Por quê? Ele foi tirado do nada. Tá certo? O mal é o nada. Hã? É um ser. Ele é um ser. Só o fato de ter ser já é um bem. Claro, a partir daí ele é um demônio, né? Mas, veja, nós, o demônio, os anjos, o maior dos santos, não precisávamos estar aí do ponto de vista de Deus. Tá certo? Nós estamos por uma Contingência. não é uma contingência, é por um amor. Tirar coisas do nada é uma espécie de amor. Tá certo? Um amor que não conseguimos entender. Não reduzamos isso ao amorzinho da novela das 9 da Globo. Entendeu? Quer dizer que foi por causa desse amor que Deus criou o homem. Sim, mas Deus criou o homem sem necessidade do homem. Portanto, dar à natureza, qualquer que seja, a capacidade de requerer Esse é o mistério. o sobrenatural é uma heresia. Ao contrário, é o sobrenatural que requer do natural que ele louve ao autor da natureza e da sobrenatureza. Disse nas Escrituras que todos os anjos do céu, que os demônios do inferno, que toda a natureza se ajoelhe diante de Cristo. Não é isso? É isso, este é o plano. Todos devem a Ele. Ele não nos deve coisa nenhuma. Logo, o natural é que deve ao sobrenatural. Por isso Adão e Eva foram criados naturalmente com uma camada sobrenatural que não só aperfeiçoava a natureza, transformava na faca perfeita, se lembra do exemplo da faca? E mais que isso, fazia com que a natureza superasse a si mesma. O que alguns confundem é um item da doutrina que diz o seguinte: os seres espirituais, em toda e qualquer natureza, está aberto ao sobrenatural. Isso é outra coisa. Tem abertura. Por exemplo, Deus pode fazer o sol parar. Tá certo? E há milagre disso.
Deus pode fazer e fez as águas do Mar Vermelho abrir-se. Tá? Ou seja, a natureza tem uma abertura para o sobrenatural. Nós podemos receber a graça. Estamos abertos ao sobrenatural neste sentido. Mas porque Deus quis. Deus, se quisesse, nos faria homens. Nós nos mataríamos como uns macacos evoluídos, entendeu? Criaríamos uma cidade, morreríamos e acabávamos. Ele não tem nenhuma obrigação de nos salvar. Tá certo? Nenhuma. Então, não é o sobrenatural que deve algo ao natural. O natural que deve algo, deve os joelhos no chão para a adoração. Aquele que é o autor, não só da natureza, como da própria sobrenatureza. Alguém? Eu vou fazer uma pergunta um tanto infantil, não sei nem se tem resposta. Sim. Às vezes não tem mesmo. Quando Deus criou o homem por amor, ele já sabia dessa decepção toda que ia Claro, tomar? claro. Eu sei aonde desculpe, você quer chegar, porque já tantas vezes me fizeram essa pergunta. Mas se Deus é onipotente, onisciente, onitudo, tá certo? Ele não pode não saber tudo o que acontece, aconteceu e acontecerá. Ele conhece os futuros, a coisa que vai acontecer depois, o que acontece, tudo. Aí me perguntam, mas então por que criou? Bom, pelo próprio fato de que estar no ser já é melhor do que estar no não ser. Isso é a primeira coisa. No ser, estar no ser, na existência, já é melhor do que não existir. Né? Já é melhor, né? A não existir. Olha, eu fui ateu durante 40 e tantos anos. Eu tinha um sonho recorrente. Eu estava caindo num abismo e era comido por formigas. Engraçado, depois que me converti, passou. Mas é verdade. Dizia Santo Tomás, uma das provas da imortalidade do homem, da alma humana, né? Que morre o corpo e sobrevive a alma, uma das provas é que todo homem quer ser eterno. Quer ser o quê? Ser eterno. Tem essa ânsia. E ele diz assim, olha, o cachorro quer comer, ele pode comer. Né? O gato quer procriar, ele pode procriar. A árvore quer sugar a coisa lá para sua alimentação, o faz. Olha, toda a natureza se propõe algo e consegue. Por que nós seríamos a única natureza que quereríamos algo impossível? Essa é uma das provas, das milhares de provas da imortalidade do homem. É bonito. Todo homem quer ser imortal. 2. O ser está antes de qualquer coisa. 2. Mas então por que fez Deus, o homem, seres imperfeitos capazes de pecar? Porque se os fizesse perfeitos, ele teria feito outros deuses. E é impossível que haja mais de um Deus. Tá certo? Então pronto. A partir daí, calma. Não tentemos passar para onde não nos é permitido entrar, sob pena de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mistério. Né? Lembre-se quanto ao mistério da salvação humana, predestinação, livre-arbítrio. Quais são as heresias? Todos aqueles que tentaram entrar no miolo. Nós sabemos. Se nos salvamos, é Deus que nos salva. Se nos perdemos, somos nós que nos perdemos. E o meio? Não sabemos. Quem tentou caiu em heresia. Pelágio, por um lado, e Lutero, por outro. São os dois extremos. Então, a primeira coisa do católico é a... Olha, ele dizia diante do mistério da salvação, quem se salva, quem não se salva, né? Dizia Santo Tomás, mas nós católicos temos o direito de ter confiança na nossa própria salvação. Certo? Agora, compramos a lei de Deus. Tá? Porque senão você cai na pecado mortal gravíssimo contra o Espírito Santo de presumir sua salvação sem mérito. É o pecado do protestante. Tá certo? E por falar em salvação... Mas nós mesmo caímos nesse pecado várias vezes. Nós presumimos a nossa salvação e estamos cometendo um monte de barbaridade. Entendeu? Ô, professor, quando o senhor vinha com a gente, o senhor fez um comentário sobre um grupo que surgiu aí no país, desse aqui, não lembro qual foi, que está rezando, pedindo a conversão de Satanás. Isso é uma... Eu comentei aqui com uma pessoa... Já tem no Brasil e na Argentina. Eu comentei aqui com uma tem mais nada para pessoa... fazer. De católico. Por que não reza para a sua salvação, do seu filho, da sua mulher? Né? Eu comentei Entendeu? aqui com uma pessoa que está presente aqui e achando assim uma aberração, de repente a resposta que eu ouvi foi essa. Nada é impossível. Não, é impossível. É impossível. Veja, olha só. Eu quero Ou dizer somos porque católicos, olha isso só. não é possível. Olha, o que Deus disse pela revelação, pelas escrituras, e o que os papas disseram de modo infalível, é para a gente crer como criancinha. Tá certo? Não neguemos. E todos os papas sempre disseram infalivelmente, e Cristo mesmo disse,
o demônio, por um só ato, foi condenado eternamente. Veja que a inteligência angélica não é igual à nossa. Pensemos, nós, para pensar algo, nós não temos que decorrer um tempo. Para eu dizer, Deus é o sumo bem, veja, levou um tempo, não levou? Eu tenho que juntar a palavrinha. Nossa vida é toda aos pouquinhos, nós não pecamos, nos arrependemos, não é? Pecamos. Por quê? Porque a nossa inteligência, ela é discursiva, ela é igual à nossa língua, né? Você, para entender uma coisa, você tem que ir do princípio, aí vai o meio, ver a causa, ver não sei o que e tal, tá? Você propõe silogia, tadinho. Bom, a inteligência angélica não é assim. Ela é dotada de espécies inteligíveis. Ela capta a realidade por um só golpe de vista, digamos assim, que ele não tem vista, né? Um só lance, raf. Por isso é que o pecado dele não tem remissão. Da mesma forma que a nossa inteligência é uma historinha, também a nossa história de salvação ou perdição é uma historinha. Os anjos não. Um só. Agora, a tese que se defende quando se reza pelo demônio é a tese chamada da apocatástase. Isso foi lançado por Orígenes, que foi um dos padres da igreja, mas caiu em heresia, condenado, solenemente condenado, infalivelmente condenado, e ele propunha a seguinte tese: no final dos tempos, todos serão regenerados, incluindo o demônio, condenado pela igreja. Acabou, tá certo? Eu poderia discorrer aqui 10 milhões de dias sobre o assunto, mas o fato é que temos de aceitar como católicos. Tá? Veja, por que Deus deu aos papas a infalibilidade? Porque já imaginou se cada um de nós fosse entender tudo isso? Nós não nos salvaríamos, nós nos perderíamos. A igreja está aqui com suas fórmulas infalíveis e dogmáticas para dizer, meu filho, creia nisso e isso basta para a sua salvação. Tá certo? É isso, tá bom. Quer dizer que a primeira coisa do católico é confiar na sua salvação. Não é a primeira coisa, mas é um direito nosso. A confiança, segundo Santo Tomás, é o primeiro fruto da virtude teologal da esperança. Ora, nós temos confiança, mas não sejamos espertinhos, né? Tenho confiança e continuo a pecar? Não, senhor. Aí você cai no pecado de presunção indevida, sem mérito da salvação, que é o pecado dos protestantes. Os protestantes se acham... Ele diz, a fé basta, né? Peque fortemente, mas creia mais fortemente ainda. Não é isso que dizia Lutero? Entendeu? Isto é pecado contra o Espírito Santo. Está lá, catecismo maior de São Pio X. Diz que ele já dormia mais com o diabo do que com a própria mulher. Isso aí já é outra. Dizem até que ele se enforcou, né? Mas são hipóteses. Mas que ele disse que dormiu mais com o demônio do que com sua mulher, é verdade, embora não seja verdade que ela fosse sua mulher. Ele era uma freira, ele era esposa de Cristo. E ele é um ex-monge. E ele era casado com Cristo também. Ou seja, ambos cometeram pecado mortal. Ali não eram nem marido nem mulher. Tá? Mas mesmo assim ele ainda vai dormir mais com o demônio, que coisa. Não, ele disse para a mulher dele o seguinte: minha filha, o céu não é para nós. Isto é o oposto do católico. Veja, o mesmo homem que diz que basta a fé, sem as obras, este mesmo homem diz esse absurdo. O céu não é para nós. Esse é o pecado da desesperança e do desespero. Dizia São Francisco de Sales: atrás da esquina do desespero ou desesperança está o demônio, claro. Tá? Mas não banquemos o espertinho. Eu tenho confiança, então vou pecar. Não, esse é um pecado ainda maior. Eu tenho uma dúvida sobre a questão das boas obras. Quer dizer, como é que se diferencia a obra natural, que é inócua para a salvação, da obra que tem eficácia para a salvação? Olha, você cuidar do seu filho não faz mais de sua obrigação. Entendeu? Os animais o fazem. Não é isso? A cadela cuida direitinho dos seus filhotinhos, né? É capaz de morrer por eles. Né? Ora, isso não é mérito em ordem à salvação. A única coisa que é mérito em ordem à salvação é aquilo que é feito em ordem a Deus. Veja, cuidar bem de um filho não é mérito para a salvação. Não é. Agora, não cuidar? Não cuidar é condenação. Tá certo? Não cuidar é condenação. Veja, o natural tem de ser obedecido, mas ele não é mérito em si. Agora, não cumpri-lo já será pecado.
É o pecado do mundo hoje. Tinha um padre dominicano que dizia: antes de fazermos um anjo, temos de fazer um homem. Mas Santiago não dizia que a fé sem obras é morta, então quer dizer... Sem obras, com relação a Deus, por exemplo. Se você reza, sabemos que Michael Jackson estava lá morrendo. Tá? Não sabiam ainda a morte dele. Vamos rezar por ele? Isso é uma boa obra. Para que ele se salvasse. Isso é uma boa obra. Isto é uma obra. Você morrer por Cristo, isso é uma boa obra. A oração é uma boa obra. Tudo que seja ordenado a Deus é a obra para é meritório para a salvação. Tá certo? Embora, teologicamente, a gente diz que, na verdade, só há um mérito para a salvação. É o sangue de Cristo na cruz. Tá certo? Quando os protestantes atacam a doutrina das boas obras no catolicismo, eles acham que quando a igreja fala em boas obras, está se referindo às obras naturais, como se fosse um somatório de boas obras que... Não, eles sabem que não. Veja, a predestinação existe. Tá certo? Agora, ao mesmo tempo, diz São Pedro, faça boas obras para que se realize completamente a predestinação. Isso é um mistério, meu amigo. Veja, há a predestinação, mas ao mesmo tempo tem livre-arbítrio. Tudo é graça, mas há o livre-arbítrio. Nossa Senhora teve moção impossível de resistir, tá certo? Ela nasceu sem a mácula do pecado. E, no entanto, a gente não diz que ela teve a humildade máxima de aceitar o anjo, não é isso? Ou seja, manteve o livre-arbítrio. Estamos diante do mistério. O ponto de juntura entre livre-arbítrio e graça é impossível de resolver para nossas mentes pequenas. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida sobre... Desculpa. Vamos lá. Não, pode dizer. É sobre essas igrejas evangélicas sérias. Foi pouco tempo. Quando Cristo... acho que é em São João, não sei se é o capítulo 16 ou 14, quando ele estava afirmando sobre a Eucaristia, tudo. E uns discípulos disseram a ele: isso não é para mim, e se afastaram. Logo adiante, não sei se foi Pedro, um deles falou: Senhor, aqueles que eram nossos discípulos estão pregando e falando do Senhor. Conta. Não, falando. E ele disse: se estão falando de mim, deixa que fale. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nem todos são para ser católicos. Tá lá. Não. Olha só. É doutrina infalível da igreja. Que fora da igreja não há salvação. Mas como é que ele afirmou que pudesse deixar falar dele? Não, deixa falar. É melhor falar de mim do que não falar. Mas ele não disse que vai salvar. Ele falou salvar? Ele disse assim: quem não é contra mim é comigo. É comigo, tá. Mas ele disse que se salvava? Não. Mas os não católicos são contra. Os não católicos são contra. Ainda que usam o nome de Cristo. Né? Olha só. Isso é dogma da igreja. Isso é de fé. Isso é de fé. Nós não podemos desacreditar disso. Fora da igreja não há salvação. Há casos excepcionais, e há 1000 documentos do magistério dizendo que, em alguns casos, com isso, há o chamado, a conversão de vontade à igreja. Tá certo? Isso é um grande mistério. Seja como for, a salvação dos não católicos sempre permanecerá excepcional. O ordinário é a salvação dos católicos. E se você acreditar que tanto os católicos como não católicos podem igualmente se salvar, para que ser católico? O Vaticano II diz. Não, mas veja, eu estou tentando mostrar uma contradição de termos. Eu disse. Se você, olha só, se tanto faz para a sua salvação ser católico ou não católico, para que ser católico? Eu não consigo entender. Nós estamos diante do absoluto. A religião trata de absoluto. Ora, diante do absoluto não há o relativo. Ou é ou não é. Agora, se por uma graça excepcional Deus salva não católicos, não é problema nosso. Não sabemos. Agora incorreremos em pecado gravíssimo, afastarmos da igreja católica esperando salvar-nos. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E outra coisa, acusar os não católicos. Mas acusar em que sentido? Veja, o que nós dizemos isso é de fé. Fora da igreja não há salvação. A própria magistério sempre reconheceu que há casos excepcionais em que Deus pode salvar por sua livre e espontânea vontade.
Por exemplo, os Olha, índios. Hein? Por exemplo, os índios, por exemplo. Não se sabe. Mato Mas não se sabe. Não se sabe. Veja, não nos é dado conhecer em que condições os não católicos se salvam. Porque senão, para que os sacramentos, meu Deus do céu? Para que nós rezamos pela graça eficaz final? Para que nós rezamos que Deus nos salve no último instante? É dogma de fé que nós só nos salvamos se no último instante recebermos a graça eficaz, e para recebermos a graça eficaz é preciso do batismo. Entendeu? Ou seja, ou bem a gente crê nisso, ou bem não crê na igreja. Não há meio termo. E a dúvida quanto a isso leva à dissolução da igreja. Pode ter certeza. Ah, é? Benedita, não me queira não. Eu vou me salvar. O que acontece é o seguinte, ultimamente, como você falou, o fim dos tempos. Lá nos Estados Unidos, agora, o negócio é falar do fim dos tempos. Então, eles estão dizendo que no fim do tempo, que vai ser em 2012. Mas eles dizem que vai haver essa raptura, entende? Que vai pegar todos as pessoas que Deus acha que é bom, vai levar e vai deixar nada. E também eles falam muito desse número 666, que vai entrar tudo isso. O que o senhor se explica do Honestamente, não tenho luz de profeta. 666. Não. Isso sim é extrapolação, né? Isso sim é extrapolação. Você não sabe, você pode assim, parece que estamos caminhando para o fim, né? Até onde eu consigo ver, eu não vejo retorno. Mas isso não pode ser dogma. Isso não pode ser dogma. A única coisa que eu digo, acreditando ou não que estejamos no fim, nós temos de manter íntegra a doutrina. Pronto. Esse é o ponto mínimo a partir do qual você pode se dizer católico. Se não, se você não sustenta a própria doutrina pela pressão do mundo... Não sou. Espera aí, agora é ele primeiro. Professor. Ah, não, coitado daquele rapaz lá. Aqui ele já ganhou lesão do esforço repetitivo. Nada, vamos lá. Eu só queria, como eu entendo essa parte, sempre entendi dessa forma, como eu disse, fora da igreja não há salvação. E desses casos, eu sempre entendi quando o Vaticano II disse que casos essenciais, sempre, como o senhor citou, eu sempre entendi assim, lá um índio lá das Contas que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Claro que na sua dureza só Deus sabe como se salvaria. Mas aí pelos próprios méritos que existem na Igreja Católica, em acreditar pelos sacramentos, pelas orações católicas, ele se salva pelo próprio mérito. Eu não entendo assim. Eu sempre entendi assim. Olha, o que mais nós temos de próximo é o seguinte, perguntou-se Santo Tomás de Aquino, se foi adotado pelo magistério, se os pagãos, antes de Cristo, né, tinham se salvado. Ele disse sim, pelo ministério dos anjos. Veja, acabemos definitivamente com a ideia de que os méritos naturais são capazes de salvar. Não são. Se Deus salva algum índio, é por livre, espontânea vontade, por sua vontade divina, e nós não vamos entendê-lo. E, portanto, carregar no acento, acentuar, frisar esse aspecto, é nos desviar do principal, que fora da igreja não há salvação. E dizem os teólogos, um grande teólogo brasileiro, Penido, padre Penido, dizia ele, se salvou esse índio, é porque de uma maneira misteriosa que não sabemos, ele já fazia parte espiritualmente da igreja. Deus, a gente entende. Mas claro, se fora da igreja não há salvação, e gente que externamente não é da igreja se salva, é porque de alguma maneira fez parte da igreja. Agora, claro, a gente tem, eu, por exemplo, adoro o Bach, Johann Sebastian Bach, compositor. Me dói no Neu a coitado, sabe que ele foi pro inferno, né? Eu tenho um amigo que gosta tanto de Bach, disse, eu vou ficar zangado se ele for pro inferno. Mas isso são coisas, nós não nos metamos, não nos metamos. Realmente não temos nada a ver com isso. Gosta de Bach? Ouve Bach, tá? Mas cuidado que algumas letras são heréticas. Alguém? Agora é primeiro ele. De maneira resumida, só podia dizer... Olha, vocês estão me fazendo. Na Idade Média existia uma coisa chamada Quodlibet. O Santo Tomás, por exemplo, se sentava em praça pública e todo mundo perguntava o que queria para ele, nem dos inimigos. Né? Mas eu não sou Santo Tomás, vocês estão me deixando maluco. Né? Resumidamente,
quais seriam as sequelas contra a doutrina católica que o Vaticano II trouxe? Resumidamente. Eu não gostaria de falar disso agora, mas eu acho que é exatamente veja bem, por que eu não gostaria de falar disso? Porque para falar, eu precisaria de um dia para explicar, senão eu corro o risco do leviano. Porque, veja bem, para mim, o principal problema se encontra, a explicação está num documento de João Paulo II chamado Veritatis Splendor, em que ele diz o seguinte: a glória do homem é ser feito à imagem do Criador por sua liberdade. Para mim está aí o erro. Tá? Não é. Nós somos imagem do Criador pela inteligência. Nós não temos liberdade para fazer o mal, entendam isso. Isso é doutrina católica. Nós só temos o livre-arbítrio para escolher entre os meios para fazer o bem. Eu posso ser padre, eu posso ser leigo, eu posso ser violinista, eu posso ser escultor, posso ser qualquer coisa para fazer o bem. Agora, nós não temos liberdade para fazer o mal. Temos possibilidade de fazer o mal. É outra história. Eu pergunto, na sociedade, você é livre para cometer um crime? Não, mas pode cometer, não pode? Você não pode? Não pode pegar seu filho e estrangular? Pode, mas não é livre para isso. Tanto não é livre que vai preso mesmo, não é isso? Até segunda ordem, vai mudar as coisas. Claro, em países em que crime hediondo fica 6 anos na cadeia, daqui a pouco acabou a lei. Mas veja, nós não somos livres, então não é possível. A liberdade, ela é secundária à inteligência. A ordem correta em que havia Adão e Eva é o seguinte: a vontade movia a inteligência. A inteligência descobria o bem. Tá? E o bem descoberto, a vontade se submetia à inteligência e escolhia os meios livremente para atingir esse bem. Isto é o livre-arbítrio. Ora, esta mudança de eixo em que a glória do homem é a sua liberdade implica, a meu ver, o problema do Vaticano II. Mas isso seria um dia inteiro, pelo menos, para falar sobre isso. Tá certo? Eu não quero ser liviano na própria coisa, né? Professor, o Vaticano II, claro, indo também nessa linha de pensamento do Vaticano II, dos estragos que fez, não é, na igreja, na doutrina. O senhor entende, o pontificado de Bento XVI, primeiro, com a criação do Instituto Bom Pastor; segundo, com o modo próprio sumorum pontífico; terceiro, com a retirada das excomunhões dos 4 bispos da fraternidade. O senhor entende que, o senhor falou que a Idade Média e a Idade de Ouro da igreja nunca mais vão voltar, mas o senhor entende... Não, eu acho que não. Mas o senhor entende que há uma restauração a caminho? Não. Mas eu precisaria de um dia inteiro, tá certo? Ele faz parte de uma linha, o Vaticano II tem várias linhas. Ele chama-se a hermenêutica da continuidade, tá certo? Mas para isso eu precisaria horas e horas e horas, tá certo? Porque ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele reconhece a canção nova. A canção nova, que é uma coisa claramente protestantizada, tá certo? Ora, como é que você combina missa tridentina com canção nova, eu não sei. É a hermenêutica da continuidade. Mas eu não quero causar polêmica. O que eu quero é, se um dia vocês me convidarem, eu discuto isso. Mas não foi o objetivo exatamente da coisa. Vou voltar um pouquinho, mas eu preciso. Com relação a essa questão que eu discuto muito hoje, que eu tenho um pensamento diferente. Sim. Hoje eu vejo muita gente falar assim, eu prefiro a ação do que a oração. E eu não consigo entender a ação sem a oração. Está errado. Tá errado. Essa é outra inversão causada pelo marxismo. O privilégio da praxis sobre a contemplação. Né? É o ativismo. Não é. Claro, sempre houve ativismo entre os católicos. Né? Basta pensar nos jesuítas, por exemplo, que é mais ativo que os jesuítas. Né? Me parece ser como se fosse uma justificativa, assim, eu vou fazer esse bem para justificar o... Nosso primeiro dever, como seres humanos naturais, já o dizia Aristóteles, antes de Cristo, é contemplar a divindade. Ora, orar é contemplar a divindade, né? É mais que contemplar, é contemplar e conversar com ela, tá certo? Coisa que Aristóteles não sabia, coitado. Né? Mas a ação ela é decorrente, até porque antes de que você haja, precisa saber como agir. Você não age para depois saber como agir.
Ora, se você tem que saber antes como agir, isso quer dizer que a inteligência, a teoria é anterior à prática. Logo, a oração é anterior à prática, sem dúvida nenhuma. Veja, não levemos ao extremo indevido a crítica do erro de Lutero. Porque Lutero diz, não precisa boas obras. Mas não caiamos no erro inverso, só precisa boas obras. Tá certo? A fé, ela pressupõe uma operação do intelecto, da inteligência. A fé pressupõe a nossa aceitação livre daquela coisa que nos é infundida por Deus. Ora, essa é a primeira dever. Veja, na regra, sou beneditino, né? Ora et labora. Primeiro ora, depois labora, depois trabalha. Tá certo? Na primeira hora. Né? Tudo deve decorrer disto. A prelazia, a principalidade do intelecto sobre todas as partes do homem é total. Total. E por isso, Deus nos dá a graça. Porque só um ser, só um ente dotado de inteligência é capaz de ter graça. Um macaco não tem graça, por mais que Darwin queira. Outra coisa que me passou aqui pela mente agora é considerados pecadores só os batizados? Como? Quando a igreja se refere a pecadores, por exemplo, a gente só batizados? Não. Primeiro, todos nascemos com o pecado original. Tá certo? Então somos todos pecadores, somos uma massa compacta de perdição. Todos. Então quando a gente reza pela salvação dos pecadores, é pelos que estão dentro e fora da igreja. Para quem entra para a igreja. Certo. Tá certo? Não tem jeito. Nunca diga para um budista, seja bom budista, você o está condenando ao inferno. Bem, olha, uma das coisas que eu mais ouço é assim, eles não estão preparados para ouvir a pregação católica, não. Você que não está preparado para fazê-la. Eu queria saber assim, uma pergunta, acho que todo mundo às vezes está até curioso, é sobre o pecado. A gente fala, minha sobrinha essa semana me perguntou, minha tia, quais são os pecados que nós cometemos contra o Espírito Santo? São vários. Aí é complicado, né? O primeiro, impugnação da verdade conhecida. Né? Impugnação da verdade conhecida. 2, inveja dos bens espirituais do irmão de fé. Tá certo? Veja, nós vivemos num mundo marxista que busca a igualdade. Deus é o mais desigualista de todos. Ele dá dons diferentes às pessoas. Dá mais graça para um, dá mais inteligência para outro, dá mais beleza para outro e assim mesmo. Certo? Quando temos inveja dos dons dados por Deus a um irmão de fé, estamos pecando contra o Espírito Santo. Tá certo? Esses são os dois principalíssimos. Tá? Agora, tem mil outros, né? Tem os pecados que clamam ao céu. Sabe que até não pagar o justo salário, clamam ao céu. Hein? Dá o céu por vingança. Não entendi. Eles falavam que pecados que bradam. Brado ao céu, clama ao brado. Esse é um pecado gravíssimo. O pecado que nós cometemos contra o Espírito. Contra o Espírito Santo é sempre. Não é perdoado. Não é que não é perdoado. A doutrina diz o seguinte, é mais de... Veja, pegue Judas. Judas cometeu um pecado grandíssimo contra Deus mesmo, não foi? De alta traição direto a Deus. Veja a dificuldade que ele teve da contrição. Ele teve remorso, mas não arrependimento, não é isso que se diz? Ele diria, eu não teria feito, mas não teve. É tão grave o pecado dele, que ele não tem coragem de se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Chegou a um limite de pecado. Há pecados tremendos. Imagina você a vida inteira blasfema contra Deus. Blasfema. É mais difícil. É mais difícil você depois se ajoelhar e pedir perdão. Veja que os pecados espirituais são piores que os pecados da carne com relação a isso. Né? Esses pecados espirituais de inveja, de soberba, ou de humanismo, né? de não servir a Deus, são pecados gravíssimos contra o Espírito Santo e muitas vezes de difícil remissão. Mas é também doutrina. Enquanto há vida, há esperança. Tá certo? O que não pode, depois de morrer, você querer salvar retroativamente. Como eu vi um monte de gente rezando por Michael Jackson. Já morreu, meu filho. Entendeu? Retroativamente você não salva. Tá certo? Ela falou em oração, uma questão. A busca pela via mística, ela é uma obrigação ou uma opção do católico, no seu livre-arbítrio? Não, peraí. O que é a via mística? Isso é a primeira coisa. Você tem
não sei o termo direito, o desenvolvimento espiritual, que se dá pela via ascética primeiro, ordenado à mística. A mística, somente Deus... Vamos entender uma coisa. Sim. Todos nós estamos obrigados a aperfeiçoar-nos com relação ao fim último, certo, com relação à glorificação de Deus. Tá certo? Para isso, nós dependemos das graças de Deus. certo. Deus dá graças mais para uns, como mais para outros. Para uns, das graças da vida religiosa, não é isso? Nem todo mundo tem graça para a vida religiosa. Para uns, ele dá as graças da ascese mística. Isso é para meia dúzia. E eu recomendo muito cuidado na leitura dos autores místicos. Autores o quê? Místicos. Místicos, como São João da Cruz, por exemplo. É muito cuidado na leitura disso. Porque, sabe, às vezes nos perdemos por uma coisa dessa. Lembre-se que a igreja, antes da invenção de Gutenberg, da imprensa, sempre teve cuidado até na divulgação da Bíblia. Porque a pessoa vai ler a Bíblia, vai ver lá os patriarcas que tiveram 300 mulheres. Então, para que o casamento único, né? Há coisas complicadas. Então, se você não está preparado para a via mística, para a sese mística, há um perigo. Há um perigo. Por exemplo, mas acho difícil se confundir lendo São João da Cruz. Hein? Eu acho difícil se confundir. Não é confundir. Acho que não tem ambiguidade nenhuma. Não é ambiguidade. Não, ao contrário, claro que não. Ele é o doutor da igreja. Não tem ambiguidade nenhuma. Mas nós podemos tropeçar sim. Podemos sim. Quem não está preparado para as coisas, é melhor ficar no plano em que Deus te deu graças. Isso é na minha opinião. Eu não me aventuro na leitura mística. Até hoje eu não tive coragem. Mas a Bíblia diz, examinai tudo e retém o que for bom. Mas não é isso. Não, veja, isto não tem de reter nada. Isto é maravilhoso. Isso é santo. São João da Cruz é um santo. É um doutor da igreja. O que eu digo é que eu particularmente, eu prefiro ainda ler outras coisas, sabe? Quem sabe mais velho, entendeu? Entrar por esse caminho. Porque, veja, há uma coisa, nós muitas vezes acreditamos ser sobrenatural coisas que são naturais. Por exemplo, eu acho muito engraçado quando vejo alguém orar em línguas. O que há de sobrenatural nisso? Nada. Agora, eu também não quero acusá-los de impostores. Eles acreditam nisso. Eles acreditam. Não tem intenção. Podemos cair nesse erro. Podemos cair no erro de supervalorizar. Isso. E achar que na Bíblia está na Bíblia que assim que desceu o Espírito Santo em Pentecostes sobre Nossa Senhora e os apóstolos, eles entenderam a língua de todo mundo. Não, falaram em língua de todo mundo, mas é língua mesmo. Eles falavam todas as línguas. Não é isso não é língua. Isso é enrolação de língua. Não é língua. Isto não é língua. Então veja bem, por isso é que eu digo, há um perigo de nós cairmos num falso misticismo. Porque somos frágeis. Professor, discordo, porque eu também acreditava igualzinho o senhor era contra, até porque anos sem nem chegar perto de um grupo carismático, que eu achava que isso era até abuso, eu usava o nome do Espírito Santo. Até que eu caí na minha própria armadilha, e é o poder do Espírito Santo. Eu não consigo entender. Deixa eu falar então. Está em duas passagens que São Paulo diz que o Espírito Santo te dá essa graça de você rezar em línguas. Teu dom é um dom. Tanto é que eu queria e não consigo, não é para todos. Veja, eu já fui a uma missa carismática e eu não vi línguas. Eu não vi línguas. Eu também não. Língua é língua. Sim, mas é outra coisa. Deixa eu falar. Não sei. Minha filha, completa. O Espírito Santo tem poder para se manifestar da forma que ele quiser. E são várias manifestações dele. É o dom das línguas, é o dom da profecia, de você profetizar. E outros dons também, não só esse dom da língua, mas o dom da língua, professor, é tão sério. É como se fosse a linguagem dos tive uma anjos. pessoa. Para Deus, não é para nós. Não, tá bom, olha, veja, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, eu acredito piamente que quem ora em línguas, acredite que está orando em línguas. Eu só quero um documento, ou evangelho, ou do magistério, que diga que isto é o orar em línguas do Pentecoste. Professor, Não é.
Agora, veja bem, não vamos discutir uma coisa que não... Isso é irredutível, hein? Nós temos uma barreira aqui intransponível. Não adianta. Eu só queria saber o seguinte, agora, por que o orar em língua faz a pessoa cair? Veja, eu não quero... Olha só, há um princípio, deixa-me dizer uma coisa. Há um princípio teológico que há um princípio teológico que eu os convido a pensar. Há um princípio teológico que eu os convido a pensar. A intervenção miraculosa do sobrenatural deve ser, por sua própria natureza, extraordinária. Ora, se em cada igreja há milagres, banalizou-se essa extraordinariedade. Eu não consigo crer. Me perdoe. Não estou dizendo que vocês sejam impostores, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não consigo crer. Imagem. O extraordinário tornar-se ordinário é contra a lei do sobrenatural, na minha opinião. E, digo mais, não vejo um documento, nem escriturístico, nem magisterial, nem mesmo do Concílio Vaticano II, que possa referendar o horário em línguas. E veja, há um princípio ainda mais importante. Nós comumente confundimos o natural com o sobrenatural. Quantos de nós, ao ter um arrepio numa missa, não achou que era uma emoção do Espírito Santo? Entendeu? Mas quem disse? Nós temos emoções humanas, carnais, sensíveis. Nós somos feitos de carne e osso. Tá certo? Uma emoção é capaz de nos fazer parecer ter algo sobrenatural. Mas veja, o sobrenatural ele tem de ser referendado pelo magistério supremo da igreja, sem que não sai do campo da opinião individual. Ora, eu não consigo crer no orar em línguas como um dom do Espírito Santo. Pelo menos este orar em línguas. Agora, veja bem, não discutamos o que não tem solução. Tá? Dizia Gustavo Corsão sabiamente, muitas vezes da discussão não se faz a luz, mas as trevas. Tá certo? Então, se não há solução, não discutamos. Eu só convido a que vocês mesmos pesquisem em todos os documentos da igreja, desde os evangelhos até hoje, se há algo referente a isso. Se não há, eu tenho todo o direito de gritar que não creio. Mas tem no próprio evangelho. Não, ela se refere ao Pentecostes. Mas no Pentecostes eram línguas. Eles se entendiam nas diversas línguas. Eles conseguiram passar, e por isso, aliás, por que Pentecostes houve do ponto de vista das línguas? Sabe por quê? Sabe por que houve? Olha só. Por que o Espírito Santo deu aos apóstolos o dom das línguas? Para eles irem pelo mundo espalhando a boa nova, para que todo mundo os entendesse. Ora, se é eles não entendem. Anjo, eu não sei qual é a linguagem do anjo. Aliás, o anjo não tem ouvido. Anjo é puro espírito. O entendimento dele é por uma coisa chamada espécie sensível que Deus pôs na cabeça dele e que ele entende de uma forma que a gente não entende direito. Tá certo? Ele não tem linguagem particular. Tá certo? Mesmo quando nós falamos com Deus na nossa pobre linguagem humana, é por analogia, entendeu? Teoricamente a gente não precisava nem falar, bastava sentir lá uma pulsação do coração que Deus já entenderia. Mas ele mesmo mandou rezar o Pai Nosso, não foi ele? Então por alguma razão ele quis. Agora eu não consigo entender que uma língua ininteligível para o homem seja o orar de línguas. Eu não consigo. Não vejo nenhum lastro escriturístico. Estou falando com toda sinceridade. Não vejo nenhum lastro escriturístico e só recomendo, do alto dos meus 57 pobres anos, que se tenha cuidado com a confusão entre natural e sobrenatural, porque nós facilmente tendemos a crer, seja sobrenatural, algo que na verdade é natural. Só isso. Tá? Quando acabar, eu vou pegar minha Bíblia e vou te mostrar. Eu sei, mas eu li a Bíblia. Não é da Bíblia que você não é o cenário, não, é depois. Aqui eu acho que vamos falar ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas mas isso é outra história. Bom, peraí. Vamos fazer o seguinte, me convidem para outra rodada. Eu estou dizendo que isso é pior que Santo Tomás na Idade Média. Só que eu não sou Santo Tomás. Eu não ouço. Vamos rezar só o anjo, a luz que já passou. Peraí, deixa agora, não vamos interromper. Não, a última pergunta. Éfeso junto à carta, se não me engano, Gálatas, que fala dos dons, e fala que dá a alguns o dom de línguas.
língua. E lá, quando diz em Coríntios que a língua, ainda que eu falasse a língua dos homens, parece que unir essas coisas. Realmente, quando se dá o dom de línguas, é preciso que tenha alguém, por exemplo, eu já vi em outro lugar outra coisa, que uma pessoa falou em português e o francês entendeu em francês. Isso eu soube a pessoa. Bom, isso seria orainha. Isso é orainha. Se você fala em português e o albanês entende você, isso é orainha. E esse dom foi dado para os apóstolos para eles irem pelo mundo espalhar a boa nova. Foi para isso. Aí é lindo. Ele pregou em francês. Ele falava na França, você fez. Agora, só para terminar, você me deu o mote. Posso terminar? Quando São Paulo diz, nem que eu falasse a língua dos anjos, nem que o anjo do céu nos dissesse algo diferente, nem que eu mesmo dissesse algo diferente disso que eu acabo de dizer, seja nada. Portanto, temos o direito de dizer ao Papa, seja nada. É diferente o dom da língua para Só para fechar aquela... Vamos lá, rezar o anjo. É isso. Vamos lá. Rezar o anjo, depois dois avisos, depois dois avisos. Vai rezar o anjo. O anjo do Senhor anunciou em nome do Pai, do Filho, do Espírito